Jesus.
Toda mensagem, obrigado louvor, coloquem suas máscaras. Toda palavra sobre a graça de Deus, toda palavra sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia dEle, ela apresenta um certo perigo. Toda palavra sobre a liberdade que nós temos em Cristo, toda palavra sobre a suficiência da graça salvadora de Jesus, traz um certo perigo, que é o perigo da libertinagem, que é o perigo de achar que então podemos relaxar, podemos avacalhar. Por exemplo, como essa pandemia, como as restrições. Ninguém está vendo, não tem problema, vou tirar a máscara, vou abaixar, não vou lavar a mão, não vou passar álcool gel. Esquecemos que precisamos levar a sério. Esquecemos que se temos determinações, precisamos cumpri-las. Precisamos obedecer aquilo que é determinado. Não apenas falando dessa situação que estamos vivendo, mas principalmente, primeiramente, falando das nossas vidas com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. Essa palavra é uma destas palavras de libertação de um fardo que muitos de nós carregam há muito tempo. E não estou falando do fardo do pecado, porque o fardo do pecado foi tirado quando entregamos a vida para Cristo. O fardo do pecado foi tirado quando nos arrependemos e convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas. Eu estou falando de um outro fardo. O fardo de lutarmos para correspondermos às expectativas de Deus. Sabe aquele sentimento de obrigação em agradar a Deus? Sabe aquele pensamento de que eu preciso fazer o que é certo, eu tenho, porque eu preciso obedecer, porque tem mandamentos? Não é verdade que você em algum momento da sua caminhada cristã já pensou, antes era mais fácil? Antes, quando eu não tinha consciência de pecado, era mais fácil? Antes eu não me preocupava muito? Antes eu não me condenava, agora tudo é pecado, agora eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso mostrar amor, eu tenho que perdoar as pessoas, mesmo aqueles que não gostam de mim. Antes que se danasse eles, eu não estava nem aí, com perdão da expressão. Antes eu não estava preocupado com as pessoas. Eu amava quem me amava, eu gostava de quem gostava de mim, pronto. Os outros eu queria a distância, eu queria que morresse. Quantas vezes falamos isso? Você não, eu falei no passado isso. Mas depois que eu conheci a Jesus, o negócio ficou mais sério. Eu aprendi que eu tenho que amar e perdoar as pessoas, mesmo que elas não mereçam. Não é verdade que muitas vezes você pensou, parece que o fardo que eu carrego é mais pesado que antes? Parece que a coisa apertou mais do que antes? Não é verdade isso? Não é verdade que houve momentos onde você pensou, será que valeu a pena? Como acabamos de cantar, será que valeu a pena? Valeu a pena largar aquela velha vida e seguir a Jesus? Porque não está fácil. Isso acontece porque nós achamos que Deus tem expectativas a nosso respeito, nós achamos que Deus exige coisas, nós achamos que precisamos agradar a Deus. Mas eu quero falar para vocês algo muito importante nesta noite, algo que está na Bíblia, de ponta a ponta, principalmente no Novo Testamento. Deus não tem expectativas de perfeição em você. Se Ele soubesse, se Ele tivesse alguma expectativa de que você ia acertar, de que você poderia ser uma pessoa certinha por conta própria, Ele não teria enviado Jesus. Mas Ele veio. Por que Ele veio?
Porque você, porque eu, porque todos nós somos totalmente incapazes de agradarmos a Deus por esforço próprio. Somos totalmente incapazes de fazer o que é certo por nossa própria conta. Porque se pudéssemos fazer o que é certo por nossa conta, não precisávamos de Jesus. Esse princípio é importante nas Escrituras. Escute uma coisa, Deus não espera que você se prove capaz. Deus nunca pensou que você pudesse viver a vida cristã perfeitamente. Não tenha esta ilusão, não carregue este fardo, não tenha esta obrigação de ter que agradar a Deus como se Ele precisasse disso. Ele não precisa. Na verdade, há uma tensão constante dentro de nós, porque olha, uma coisa importante é que Deus tem consciência que há um abismo entre a perfeição dele e a sua impiedade. A distância entre nós e Deus é universal, tamanho do universo. Deus tem consciência disso, e nós também temos, mas sabe que nós tentamos diminuir esse abismo de duas maneiras. A primeira maneira é quando nós tentamos relativizar a fé. O que é relativizar a fé, Sérgio? É quando a gente faz assim, não é bem assim. Nós tentamos baixar o padrão de Deus ao nosso padrão e falar, não é desse jeito, entenda que Deus não está realmente dizendo isso. Então nós tentamos relativizar, diminuindo os princípios da palavra de Deus, para que eles venham se adequar ao nosso modo de viver errado. Ou então, vamos para o outro extremo. Nós, no lugar de relativizarmos a fé, nós radicalizamos a fé. Sabe aquele crente radical? Não, eu vou me esforçar mais, eu vou me empenhar, chilepe, chilepe, chilepe. Chilepe é dar chicotada nas costas, eu vou me punir, eu vou me castigar, eu não mereço, mas eu vou me disciplinar, eu vou jejuar, eu vou ajoelhar no milho. Se for cozido, tudo bem, mas é no milho cru, eu vou me martirizar. Dois extremos, aqueles que relativizam a fé e aqueles que radicalizam a fé. É assim. Se é assim a caminhada cristã, que caminhada ruim. Quando você se entregou a Jesus, você se entregou para ser livre. Você se entregou quando você se batizou, Anderson. Você se batizou para testemunhar que agora Jesus Cristo reina na sua vida e você está livre. Mas quantos, mesmo depois de conhecer a Cristo, andam arcados, andam dobrados, carregando um peso muito grande nas costas? O que Deus diz sobre esse abismo? Porque é uma realidade, há um abismo entre o homem e Deus. Por mais que o homem se esforce, ele não consegue se aproximar um milímetro, um centésimo, um milésimo de milímetro de Deus. O homem não é capaz. Nele não há mérito, não há perfeição, não há nada. Deus diz que esse abismo existe e sempre existirá. Mas Ele também diz que se você se entregar em amor, se você tem fé, Ele vai cuidar de você. Entenda uma coisa, Deus te ama, apesar desse abismo. Essa distância entre a pecaminosidade humana e a perfeição de Deus, não faz com que o amor dele fique longe. Ele te ama da mesma forma. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a sua graça, na qual agora estamos firmes.
É fé, gente. Por 2 vezes nesse pequeno versículo, nós vemos que somos justificados pela fé e temos acesso pela fé à graça de Deus. O objetivo dessa palavra, desta noite, é evitar que você caia na armadilha de pensar que tem responsabilidades de satisfazer as expectativas de Deus. A Bíblia nos alerta contra isso, pois essa atitude vai roubar a alegria de servir a Cristo. Eu tenho obrigação, não é fácil não, ser crente está pensando que é fácil, é muita luta, é muita batalha, cuidado com isso. Na verdade a vida com Deus é muita graça, é muito amor. Não deixa esse fardo pesado que muitos crentes carregam, roubar a alegria de servir ao Senhor. Vamos então olhar com seriedade o que Deus diz a respeito do nosso relacionamento com Ele. Vamos observar as normas básicas, ou seja, o que Ele diz sobre como deve ser o nosso relacionamento. Será que é isso? Será que é de obrigação? Será que é, porque eu tenho que agradar a Deus? Você tem que agradar a Deus? Ou você ama agradar a Deus? É diferente, por obrigação ou por amor, por alegria, ou porque parece que Deus veio impor, parece que Deus é duro e cruel. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você se tornou cristão? Quanta responsabilidade coube a Deus? E quanta responsabilidade, coube a você? Você lembra? Alguns aí que são do tempo da Lazinha, muitas décadas atrás, você lembra? Vamos fazer uma lista aqui, do que Deus fez e do que você fez. Primeiro vamos começar com o que Deus fez quando você se converteu. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, e te chamou para ser dele, está na Bíblia. O salmista registra que Deus te amou ainda no ventre materno. Deus fez isso. Segundo, Deus veio ao mundo por você, se fez carne, andou aqui, morreu na cruz. Terceiro, Deus morreu pelo seu pecado, Jesus Cristo, Ele é Deus. Morreu pelos seus pecados. Foi Deus quem se certificou de que alguém compartilhasse o Evangelho para você, Bruno. Foi Deus que um dia mandou alguém. De alguma maneira, direta ou indireta, alguém compartilhou do Evangelho para você. Alguém veio ao seu encontro. Na verdade, Deus foi até você através de uma pessoa. Foi Deus quem se ofereceu para entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato, é Ele que faz isso, é Ele que bate a porta do seu coração. Foi Deus quem colocou em você o desejo de servi-lo, e de conhecê-lo, e de obedecê-lo, foi Ele. Ele te amou primeiro, tudo que fazemos é resposta a esse amor. Deus entrou na sua vida, declarou você justificada, justificado, perdoado, e Deus chamou você de filho, chamou você de filha. Você não é mais criatura, você é filha, filho de Deus. Olha quanta coisa Ele fez, a responsabilidade dEle e a sua. Quando você se converteu, o que você fez? Qual foi a sua parte em tudo isso? Você, assim como eu, se tornou cristão simplesmente ao responder a Deus em fé. Você acreditou e teve fé. Porque depois de você caminhar com Deus, se converteu? Porque depois de conhecer um pouquinho a Bíblia? Porque depois de aprender um pouquinho sobre oração, porque depois de aprender que você tem a missão de compartilhar o Evangelho, você não anda mais pela fé? Porque depois de um tempo na caminhada, você acha que já pode tomar as rédeas da sua vida? Eu vou me esforçar e eu vou provar que eu posso ser um crente fiel. Quem disse isso?
Se lá no começo, quando você se converteu, foi fé, por que agora você não vive pela fé? Porque você tem que se esforçar para agradar a Deus, você não precisa disso. Você não precisa, Ele te ama. A sua resposta não é se esforçar para fazer tudo certinho. A sua resposta é ficar pertinho dEle. A sua resposta agora é igual lá no começo. O peso da responsabilidade e da capacidade pertence a Deus. O problema é que quase todo cristão em algum momento tropeça nisso. Sabe por quê? Porque faz parte da natureza humana achar que devemos alguma coisa a Deus pelo que Ele nos deu. É parte da natureza humana achar que agora que estamos caminhando com Ele, fomos abençoados, temos a obrigação de sermos certinhos. Onde está na Bíblia isso? Onde Ele fala essa verdade? Não há nada que acaba mais com a alegria de andar com Cristo do que esse fardo da obrigação. É amor, gente. Tudo se resume em amor, o amor dele para comigo, para com você, e a sua resposta. A sua resposta a Deus não é, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, está escrito aqui que eu tenho que obedecer, então eu vou me policiar, eu vou me punir se eu errar. Não, eu vou te amar, ó Deus, eu vou me render, ó Deus. Eu vou reconhecer que eu preciso de Ti. Se você não chegar a essa conclusão errada, de que você deve empenhar os seus próprios esforços para satisfazer a Deus, outros cristãos serão muito eficazes em fazer você se sentir culpada e pressionada a obedecer melhor a Deus. Sabe os fariseus do tempo de Jesus, que estabeleciam regras, leis, normas, e Jesus falou, vocês são hipócritas, vocês estabelecem fardos pesados para o povo carregar, através das ordenanças, que nem vocês conseguem obedecer. Por quê? Porque pelo nosso próprio esforço não conseguimos. Tem gente que vem cobrar da gente algo que nem eles fazem. Hipocrisia, esse pensamento que temos a obrigação, não é obrigação, é prazer, não é imposição, é satisfação em amar, em servir, em curtir, em confiar, é andar em fé, Cuidado para não ser um fariseu dos tempos modernos, que cobra dos outros aquilo que você não faz. E cuidado para não se sentir culpado porque você não é capaz. Você não é. O abismo ainda existe. Durante toda a sua vida você vai pecar. Você vai tropeçar. Você vai falhar. A questão não é você. Não é pelo seu esforço. É Deus que faz a diferença, é Deus que opera. Esse entendimento precisa ser claro na sua vida. Você tem que aprender a viver a fé cristã sem o fardo das falsas expectativas. Entenda isso. Entenda esse princípio bíblico. Você foi declarado perdoado pela graça de Deus, por meio da morte de Jesus. Você recebeu o perdão quando creu. Ele pagou o preço dos seus pecados. Você não fez nada para merecer o perdão e continua não fazendo nada, porque quando você tenta fazer, dá errado. Quando é o seu empenho, dá errado. Tudo é por Ele, para Ele, é pela graça e pela misericórdia. Deixa eu ilustrar isso com 2 versículos, ou com 2 textos, não 2 versículos. O primeiro está em Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tito 3, versos 4 e 5.
Entretanto, quando chegou o tempo da bondade e do amor de Deus, nosso Salvador, se manifestar, então Ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da bondade e da compaixão, quando lavou os nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos a morada do Espírito Santo. Foi Ele, foi o amor dEle. O outro texto está em Efésios, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Presta bem atenção. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada a nós, porque nós pertencemos ao seu muito amado Filho, Jesus. É tão transbordante a sua bondade para conosco, que Ele tirou os nossos pecados por meio do sangue de seu Filho, por quem somos salvos. E Ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como Ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Muito bem, isso mudou na sua vida? Muito bem, por acaso essas regras mudaram? Hoje é diferente? Na atualidade, Deus tem uma longa lista de exigências, de expectativas que Ele espera que você faça? Não! Não! Você pode estar pensando, ok, pastor Fábio, mas a Bíblia está repleta de mandamentos. É impossível não ler um parágrafo sem encontrar um mandamento, é verdade. A Bíblia é cheia de mandamentos. Sabe por quê? Sabe por que ela tem estes mandamentos? Ela tem esses mandamentos para mostrar que você não conseguirá obedecer a todos por conta própria. Ela tem esses mandamentos para mostrar que se você se esforçar para obedecê-los, mais ainda, você vai ver como está longe de Deus. Quanto mais tentar, mais se sentirá um fracassado, merecedora do julgamento e da condenação. Quanto mais você se esforçar, você tentar obedecer um mandamentozinho sequer, mais você vai se frustrar e vai ver o quanto é pecaminoso, vai ficar frustrado. O apóstolo Paulo ficou assim. Ele declara com toda clareza, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 17, eu amo a Deus. Eu vou falar aqui com as minhas palavras. Eu amo a Deus, eu amo a lei. Eu sei que ela é pura, eu sei que ela é justa. Eu sei que ela é perfeita. Eu me esforço e me empenho para obedecê-la, mas eu não consigo. Eu me sinto um fracassado porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem vai me ajudar? Paulo grita. Paulo exclama, quem vai me dar força porque eu não consigo? Somente o mal é que é feito porque eu sou um pecador. Paulo, convertido. Paulo, o maior escritor bíblico, Paulo, o apóstolo, o escolhido por Deus para levar o evangelho além mar. Ele expressa isso ao escrever essas palavras, do versículo 17 até o 25. E ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele aprendeu que não é por ele, não é pelo empenho, pelo esforço dele, é pela graça. Ele aprendeu que o que ele tem que fazer é falar, Deus, eu não consigo por minha conta. Eu não consigo fazer o que é certo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu amor. Quando você não consegue perdoar uma pessoa que te machucou,
que você tem que fazer? Eu tenho que perdoar, porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu vou estar pecando e eu vou para o inferno, eu tenho que me esforçar. Não, faça assim: Deus, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Faça com que o seu amor por aquela pessoa seja derramado na minha vida para que eu possa amá-la. Por minha própria conta não dá, mas pela sua conta eu posso. Derrame sobre mim desse amor e me ajuda a amar como o Senhor me amou. Olha que diferença. É uma outra maneira de você procurar obedecer um mandamento. Agora você não está se baseando no seu esforço. Você está se baseando na graça de Deus, na realidade de que Deus está aí na sua vida. Diga: eu não posso amá-la pelas minhas próprias forças, mas eu peço que o Senhor produza em mim esse amor. Eu creio, isso eu creio. Isso eu creio que o Senhor pode produzir em mim, porque eu não consigo. Com relação a perdão, qualquer coisa. Tem um vício, não consegue deixar aquele maldito cigarro, você sabe que está te prejudicando, você sabe que pode cobrar o seu preço lá na frente, e na verdade, pode ser o quanto antes, o mais rápido que você pensa. Eu me esforço, eu largo o cigarro lá, eu faço isso, eu não consigo. Não é você. Deus, eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor em mim vai fazer com que eu tenha nojo do cigarro. Eu creio que o Senhor pode fazer com que eu tenha ânsia ao sentir o cheiro da fumaça. Deus, eu quero ter nojo do pecado, não pelo meu esforço, mas pelo teu amor. Você entende que muda a vida cristã? É por amor e não por obrigação. Você entende que as coisas mudam de figura? Deus quer que você tenha prazer na liberdade e no amor de ter um relacionamento com Ele, confiando nele, dependendo nele. Deus não espera que você tente satisfazer suas exigências com perfeição. Você não pode, é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus não teve pecado, é por isso que Jesus andou aqui de maneira perfeita para pagar o preço, porque nós não podemos, nós não conseguimos. É Deus, é sempre Deus, é por Ele, é para Ele, é pela graça e pela misericórdia dEle. Não tente obedecer à lei pelo seu empenho. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Então as boas obras que eu faço, não é pelo meu esforço, é pela misericórdia dEle, é pela graça dEle, é pela liberdade que eu dou para Ele na minha vida. Tipo, no lugar de você chutar, deixa Ele chutar. Tipo, no lugar de você querer limpar, deixa Ele limpar. Tipo, no lugar de você se condenar, deixa Ele te perdoar. Experimente o perdão, experimente a graça do Senhor. Eu quero terminar, já estamos passando 7 minutos do horário. Eu quero fazer uma pergunta para você. E se você pede a Deus que produza algo em sua vida, ou que o liberte de um pecado em particular, mas você tropeça novamente desse pecado, e se vê lutando e se recriminando: Fábio cabeçudo, o que é uma verdade, tá? Você pecou outra vez, você pisou na bola outra vez, o que fazer? E se você ainda mesmo aprendendo que deve ser manso e humilde, você manifestar um temperamento ruim? E se você ceder às tentações, ou se você se pegar
deixando de orar, deixando de ler a Bíblia como deveria fazer, o que acontece? Será que agora está na hora de você tomar a responsabilidade da sua vida e pôr as coisas no eixo e dar o melhor de si? Não! Não é hora, nunca será hora disso. O momento agora é de se render, é de se humilhar, é de reconhecer que você não pode se mudar, mas Ele pode. É momento de você reconhecer seu fracasso. É momento de você se prostrar diante do Senhor. É momento de você olhar para os mandamentos e falar: eu tenho Jesus. E porque eu tenho Jesus, eu tenho o suficiente para conseguir cumprir este mandamento aqui. Cuidado para não ficar frustrado de ser um crente. Cuidado para não ficar frustrado de ser um cristão. Mude o seu jeito de ver a fé. Mude a sua maneira de ver aquilo que você crê. Ore assim, quando você ver um mandamento, quando você ver uma ordenança na Bíblia, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Quando você ler os 10 mandamentos, que são para hoje, sempre vão ser. É a vontade soberana de Deus. Sabe o que você faz? Ore assim: boa ideia, Deus. Eu quero que minha vida o agrade. E peço que o Senhor produza isso em mim por meio do seu Santo Espírito. Dá-me a capacidade de obedecê-lo desta maneira. Deus, não há nada de bom em mim. Não há nada que eu possa achar em mim para obedecer esse princípio. Com as minhas forças eu não conseguirei obedecê-lo, mas peço que você mude a minha maneira de pensar e trabalhe na minha vida. Tira aquilo que não é legal. É o Senhor que vai me ajudar a obedecer esse mandamento. E depois de fazer essa oração, pronto, não se preocupe com isto. Você foi sincera nesta oração de entrega e de pedido de ajuda? Confia. Confia que Ele vai te ajudar. Quando você for tentado, você não vai se entregar. Quando surgir uma situação para quebrar um princípio de Deus, você vai ter força. Porque você pediu de coração. Porque você foi sincera, você foi sincero. Você percebe como a graça de Deus é maravilhosa? Perceba também como a graça de Deus é poderosa, querida. Perceba como o perdão de Deus é amplo. Deus te ama. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Ele quer te capacitar. Deixa, é Ele, é Ele. Não queira satisfazer expectativas de Deus, porque Ele não tem nenhuma. Ou se porventura Ele tiver, é apenas experimentar comunhão com você. Isso agrada a Deus. Isso alegra a Deus. Você falar com Ele. Você ter tempo com Ele. Cuidado com esse conceito que muitas vezes saem deste púlpito, que você tem obrigação. Você não tem obrigação. Você tem privilégio. Deus ama você. Lembra o que eu disse lá na introdução? Lembra que eu falei que essa mensagem é perigosa para os libertinos? Essa palavra é perigosa para aqueles que na verdade não amam a Deus? Lembra? Essa palavra é para tirar um fardo dos seus ombros, mas também é para levar você a segurar na mão dele e acreditar que Ele vai mudar você. Ele vai moldar você. Ele vai te transformar. E você vai caminhar de fé em fé. Eu creio. Você vai caminhando mais firme porque você crê. Não porque você pode, mas porque você crê que Ele está com você e Ele te fortalece. Confie nisso. Confie nisso. Creia.
como quando você entregou a vida para Jesus. Creia. O Senhor está comigo. Eu creio. O Senhor vai me ajudar. Eu creio. Nessa área aqui que eu estou pisando na bola, o Senhor vai me ajudar. Eu creio. Eu dependo de Ti. E eu Te louvo. Pronto. Não assuma a responsabilidade pela sua vida. Entenda uma coisa. O que temos que fazer é dependermos dEle cada dia mais. E confiarmos em nome de Jesus. Você veio aqui. Você podia ter ficado em casa como muitos estão, por motivos justos, eu entendo. Mas você escolheu vir. Pois essa máscara, bonita ou feia, na verdade a máscara é linda, viu, Alexandre? Porque ela esconde o feio. Né? Então a máscara é joia. Né, Fernando? É o seu caso também, viu, Fernando? Não ria do rock, não. Sabe, gente, você escolheu estar aqui. Ah, então Deus vai me amar mais por isso? Não. Eu vou ser mais abençoado por isso? Não. Você vai ser abençoado porque Ele te ama. E quando você crê nesse amor, Ele te transforma. Ele te transforma. Descansa nisso. Amém? Fechemos os nossos olhos. Você aí na sua casa, feche os seus olhos. Quando ouvir esta palavra. E creia que Deus está falando com você aí no seu lar. Como falou com essas vidas aqui no culto presencial. Amado Deus, eu oro por esta vida que me vê e ouve. Por esses que estão aqui nessa noite de domingo. Ó Deus, eu peço a Tua graça sobre todos. Que eles aprendam a viver a fé cristã com prazer e não com obrigação. Com satisfação e não com peso, com um fardo, com uma responsabilidade que eles por conta própria não podem cumprir. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro e peço a Tua bênção. Que cada um que veio aqui, cada um que está me ouvindo, possa se apegar à fé com alegria, como foi no primeiro dia da conversão. E não desista de segurar na sua mão. Pai, traga paz. Que somos pecadores, nós somos. Que somos falhos, com certeza. Mas que o Senhor nos ama. É uma verdade inquestionável. Que o Senhor é bom. E sempre nos dá uma nova chance. Sempre se importa conosco. É isso que nos traz alegria de verdade. Nós dependemos de Ti, eu dependo de Ti. Tem misericórdia, Pai. Porque como Paulo declarou há muito tempo atrás, eu também declaro, miserável homem que sou. Mas graças a Jesus Cristo, que me deu a oportunidade de mudança. A graça da transformação. Traz alegria para esse coração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Guardem esta palavra. Mais do que isso, creiam nesta palavra. Vivam esta palavra. E quando você tropeçar, o joelho ralar, quando você for acusado, quando você se sentir mal, podre, fracassado, apenas diga: Jesus, me perdoa. Eu tentei andar sozinho. Eu larguei da sua mão. Me perdoa. Eu sei que ela está aqui. Eu sei que está ao alcance. Lembra de Pedro quando saiu do barco? Quando começou a afundar. Ele não disse: Jesus, que está aí longe, por favor, corre aqui. E nem disse: eu mereço mesmo, quem mandou ver as ondas, vou afundar. Ele apenas estendeu a mão e Jesus estava pertinho. Segurou na mão dele. E ele andou sobre as águas. Isso a gente não pensa muito. Ele andou de volta.
com as ondas lá, ele andou até o barco, aí Jesus repreendeu, ficou tudo calmo, mas ele andou, segurando na mão de Jesus. Vamos fazer isso nesses dias de tempestades, vamos andar segurando na mão, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos encerrar esse culto, espero que quinta-feira estejamos aqui. Os fiscais já foram embora? O que eles falaram? Quinta-feira foram 2 policiais que vieram aqui, ficaram na porta, com prancheta, olhando durante um tempo, estava tudo em ordem, o Cosme estava de diácono na porta, tiraram foto hoje, e aí eles falaram para o Cosme, está tudo em ordem, tudo certo, e hoje vieram os fiscais, um deles era o Zega, eu vi o irmão da igreja da Vila Irineu, então eles estão fiscalizando para ver se nós estamos seguindo as determinações, e estamos direitinho, como manda o riscado. A bênção nisso, está em ordem, a bênção nisso. Então creio que quinta-feira estaremos de volta, aleluia, e domingo que vem também, é o último domingo de maio já, né? Meu Deus do céu, meu Deus, mais um mês. Estava conversando com o irmão hoje que eu fui visitar, a área dele está totalmente parada, ele trabalha com eventos. Que eventos? Ele disse, o meu setor só volta em janeiro de 2021, não entra R$1 na minha casa. A esposa dele está fazendo torta de banana, está fazendo doces, para poder pelo menos comprar o arroz com feijão. Ele disse, a minha área está totalmente parada, não há perspectiva no Brasil e no mundo. Para ter uma ideia, ele estava com um emprego garantido em Portugal, ele foi para lá em fevereiro, acertou tudo, e agora em abril ele ia voltar para lá. Parou tudo. A expectativa é que Portugal, a Europa, volte antes que no Brasil. Ele acredita que lá por setembro ou outubro. Aí ele falou, pastor, como é que eu faço até setembro e outubro se eu não posso fazer nada hoje, maio? O que eu falo para uma pessoa assim? Mas eu nem precisei falar, porque ele disse, mas eu não perco a fé, porque eu aprendi que a minha fé não é que as coisas vão melhorar, a minha fé é com ele caminhar no meio da tempestade. Então mesmo tudo estando como está e eu não saber o que fazer, não ter o que fazer, eu não vou abandonar Jesus. Isso é fé. Esperamos que tenha liberação o quanto antes. Mas isso aqui, gente, vai ser até todos nós sermos vacinados. Mesmo quando o comércio abrir, isso aqui vai ser algo permanente até que tenha vacinação, porque o vírus não está esperando o governador Dória liberar para ir embora, ele vai continuar por aí, viu? E segundo os cientistas, ele vai ser endêmico. Endêmico quer dizer, nunca vai desaparecer, vai ser como o vírus da gripe. A diferença é que vacinados nós vamos tocar o barco sem maiores problemas. Salvo alguns que, com uma gripe, podem ter algo sério. Não é verdade? Então essa situação vai se prolongar. Temos que nos reinventar. Você, na sua área profissional, tem que se reinventar. Achar uma maneira, ser criativo, alguma forma, usando os recursos que você tem e orar a Deus, Deus vai te capacitar. Mas a sua fé tem que estar acima de tudo isso. Segura na mão de Deus. Confia nele. Descansa nele. Ele te ama. Amém. Coloquem-se de pé.
Agora não é mais 11 minutos, já passei 20 minutos. Ai, 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 me perdoa. Tá bom? Amém. Deus, nós te louvamos por esta noite, por esta palavra. Deus, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Abençoa os nossos missionários, porque nós, com máscara, afastados, sem poder se abraçar, ainda podemos nos reunir, ainda podemos ter comunhão, mas eles, Pai, mesmo antes, quando estava tudo liberado, eles eram sozinhos, agora mais sozinhos ainda. Guarda eles, protege eles, abençoa eles, Pai, supra as necessidades deles. Guarda esses que estão me vendo e ouvindo, protege eles, supra as necessidades deles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.